Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Agradeço a companhia de cada um e também venho dizer que estamos acompanhando e orando pelo que está acontecendo no sul de nosso país. Se você tem algum parente ou também mora no sul do nosso país que está acontecendo esse desastre, peço que coloque o seu nome ou de seu parente, de seu conhecido, de seus amigos, para que nós possamos estar orando por cada um. Hoje venho compartilhar com vocês outra história de conversão. Mas antes, vamos fazer uma oração para que Jesus esteja conosco nesta meditação e que cada família, você e eu, possa ser preenchido através dessa história. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Peço, Pai, que o Senhor fique conosco. O Senhor está vendo o que está acontecendo no sul do nosso país, com famílias, com crianças, com pessoas, com animais. Que o Senhor tenha misericórdia e coloque tua mão protetora. Peço também que o Senhor fortaleça aqueles que estão ajudando, dando vigor para eles, para que eles possam ter forças o suficiente para salvar a cada vida. Ajude-os, Pai, a ter um conforto, a ter uma paz. Que neste acontecimento eles possam olhar para Ti e enxergar somente ao Senhor e o seu amor. Sabemos que nos finais dos tempos as coisas iriam piorar. Nós sabemos que os sinais da sua vinda vai se apresentar a cada dia mais na natureza, na vida das pessoas, no aumento da maldade, mas nós queremos que o Senhor esteja conosco, fortalecendo nosso espírito, nosso vigor físico. Fica conosco nesta meditação, que possamos entender que somente o Teu nome é honrado e possa ser honrado também em nossas vidas. Agradecemos por tudo, louvamos ao Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de eu compartilhar essa história com vocês, vamos ler o capítulo 27 do livro A Grande Controvérsia. Se você não tiver esse livro ou tiver o livro Grande Conflito, é o mesmo livro, você pode estar pegando e acompanhando comigo no capítulo 27, que diz assim: Onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, seguiram-se resultados que atestam sua divina origem. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem de seus servos, e a palavra foi proclamada com poder. Os pecadores sentiam sua consciência despertarem. A luz que ilumina todo o homem que veio ao mundo clarificava as recâmaras secretas das suas almas, e as coisas ocultas das trevas eram tornadas manifestas. Profunda convicção tomava conta das suas mentes e corações. Eles eram convencidos do pecado, da justiça e do juízo por vir. Eram possuídos do senso da justiça de Jeová e sentiam o terror de aparecer em sua culpa e impureza perante o perscrutador de corações. Em angústia clamavam: Quem me livrará do corpo desta morte? À medida que a cruz do Calvário, com seu sacrifício infinito pelos pecados dos homens, eram revelada, eles viam que nada senão os méritos de Cristo seriam suficientes para expiar suas transgressões. Estes somente poderiam reconciliar o homem com Deus. Com fé e humildade, aceitaram o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mediante o sangue de Jesus, tiveram a remissão de todos os pecados passados. As almas produziram frutos dignos de arrependimento. E a história que irei contar para você nesta noite é uma alma que produziu frutos de arrependimento, porque entendeu o que é ser salvo por Jesus e ser amado por Ele. E o testemunho que venho compartilhar com vocês é de um irmão. Ele veio de uma família tradicionalmente católica e em um período da sua juventude ele foi praticante. Então, de certa forma, ele foi íntimo de Jesus, conheceu a Ele, e ele chegou a mencionar também que em algumas vezes quando ele ia para as missas ou ele ia fazer as suas orações na igreja, ele sentava, ficava conversando com Jesus, e foi um momento muito agradável para ele, aquela comunhão.
Porém, entre os seus 20 e 22 anos, ele saiu e foi viver no mundão da maneira em que ele achava que era melhor para ele. Então, entre seus 20 e 22 anos, como ele morava sozinho, já não estava mais morando com seus pais, com seus irmãos, ele passou por muita dificuldade. Porém, ele estava vivendo da maneira que ele escolheu. Vivendo no mundo, fazendo o que ele gostaria de fazer, tudo que vinha na mente dele. Então, após fazer 22 anos, ele conheceu uma moça, ainda vivendo no mundo, ela também. E então, os dois viviam da maneira em que eles queriam. Porém, ela tinha problemas de saúde, respiratório. Então, eles conheceram um senhor e uma senhora que consultavam e faziam tratamentos naturais. Começaram a consultar com eles, fazer tratamento, e ela chegou a ter uma melhora na situação em que ela se encontrava com a sua saúde. Esse senhor e essa senhora, eles não eram casados, mas eles eram adventistas do sétimo dia. Então eles conheciam muito sobre tratamentos naturais, então eles começaram a trabalhar, com este homem, com a namorada dele, de uma forma diferente, além dos remédios. Mas, infelizmente, eles acabaram se mudando, indo para longe dessa senhora, que eles estavam cuidando deles, tanto da parte física, tanto da parte espiritual. Eles se casaram e tiveram um filho. Após 3 anos, desse filho ter nascido, eles voltaram a morar perto dessa senhora, ali nas redondezas, na vizinhança do bairro. Então eles começaram a ter contatos novamente. Essa senhora, ela fazia cultos, reuniões, na sua casa e convidava as pessoas. E uma das pessoas que ia era a sogra dele, mãe de sua esposa. A sua esposa, ela tinha o costume de ir em algumas igrejas pentecostais, porém ele levava ela, nunca impediu dela ir para a igreja, de buscar Jesus, porém ele não entrava, porque ele se incomodava da forma em que as pessoas cultuavam a Deus, da forma em que eles louvavam ao Senhor. Ele não concordava com barulhos, gritaria. Ele, por conta de ter sido católico e também praticante, ele entendia que era uma forma solene, uma forma mais calma, de mais comunhão com Jesus, que era para adorar a Ele. Não de uma forma mais barulhenta, mais energética, se podemos dizer assim. Então, como sua sogra ia nessas reuniões, acabou convidando eles para ir nessa reunião na casa dessa senhora. Eles foram e, como de costume, ele nunca entrava. Então ele deixou sua esposa e depois foi passando um tempo, ele começou a observar que aquela reunião ali era diferente das outras onde sua esposa ia. Era uma reunião mais calma, que tinha uma consagração melhor. Teve um dia que ele entrou, sentou e observou como é que aqueles louvores a Deus iriam prosseguir, ou talvez ele pensou: estou deixando ela aqui, vou embora, pode ser que o barulho, essa gritaria venha depois, vamos sentar aqui e observar. Então ele sentou e observou e viu que a adoração ali a Deus era com base no que estava escrito. E ele chegou a mencionar que ele ficou maravilhado de ver que aqueles evangélicos, aqueles crentes estavam ali sentados adorando a Deus de forma tão solene. Ele sentado ali e observando aquela senhora conversando, pregando, lendo, falando textos, versículos das Sagradas Escrituras de mente, aconselhando. Ele viu que ela era uma mulher sábia e também viu que o Espírito Santo estava falando através dela. E ele ficou encantado com essa forma. Então ele começou a frequentar essas reuniões, começou a estudar com ela e ali ele foi cativado pelo Espírito Santo e começou o seu processo de conversão. Certo dia, em uma dessas reuniões, ela pegou um livro, era o Grande Conflito do ano 1975 e entregou para ele. Ela falou assim: olha, meu filho, eu tenho um livro aqui muito interessante para você poder ler, e entregou para ele. E ela falou: olha, esse livro ele está incompleto, ele só está da metade do livro para o fim dele. E eu não tenho outro aqui no momento para poder te dar, para você poder ler. Vai estudando ele e quando eu tiver outro livro,
por ele sendo completo, né? Eu vou te dar para você poder estudar melhor o que tem para oferecer este livro. Então ele pegou aquele livro e ele começou a ler. E ele ficou encantado com as verdades que estavam presentes. Ali ele começou a entender e ele ia lendo e ele chegou a mencionar: eu não vejo a hora de ter o livro completo, porque se dá metade do livro para o final, ele já é bom, maravilhoso assim, imagina só eu ler ele por completo. Então ele leu e a cada dia mais que passava ele ficava maravilhado com as verdades que continha para ele naquele livro. Uma de suas falas para mim, ele mencionou que, como ele era católico, infelizmente ele não concordava com a forma, né, em que o Papa e outros líderes religiosos coordenavam, né, o setor religioso. Ele entendia que muitas pessoas eram enganadas ou certas verdades eram ocultadas. Então, quando ele leu a metade desse livro, ele pegou e ele falou: aqui está o que eu precisava de ler. Aqui estão as verdades que eu sempre procurei. Então, eles estudaram folha por folha deste livro, tiveram mais intimidade com Jesus, eles também estudaram muito as Sagradas Escrituras e, após um ano, ele e sua esposa foram batizados. Desde quando eles conheceram essa verdade, eles faziam trabalhos missionários. Então essa senhora pegava a sanfona dela, ele pegava sua esposa, né, a sua família com seu filho, outras crianças, outras pessoas que gostavam de fazer o trabalho missionário, iam cantando, louvando a Deus e pregando, e ele via que as pessoas ficavam maravilhadas e ficavam cheias do Espírito Santo. E ali ele mencionou que ele tinha certeza que ele estava no caminho correto. E hoje já fazem mais de 26 anos que ele está seguindo a Jesus na Igreja Adventista. Em uma de suas falas, ele chegou a mencionar assim: abaixo de Deus Pai, Filho e do Espírito Santo, ela foi a mentora. E agradeço muito a Jesus por ter sido tão bom comigo e minha família, e ter apresentado através dela as verdades que hoje seguimos. Esta história e outras que tenho compartilhado com vocês é só uma das formas em como Jesus ele pode e também tem trabalhado na vida de cada pessoa ou de cada família. Ele tem diversas formas de trabalhar. Basta nós observarmos quais são as maneiras em que ele tem tocado cada coração. Assim como ele e sua família foi tocado por Jesus, eu oro para que você e sua família também seja tocado. E venho fazer um convite. Amanhã, às 11 horas, temos o nosso culto divino. Acompanhe conosco. Venha conhecer um pouco mais sobre quem é Jesus e as verdades para o nosso tempo presente. Continue colocando o seu nome, de sua família e também de outras pessoas que vocês desejem, que nós estaremos orando e também colocando no nosso livro de oração. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui, um feliz sábado e fiquem com Deus. A Jesus seguir eu quero, seja sorte-se qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão, e me tomas pela mão. Oh Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Eu te sigo até o fim. Se encontrar dificuldades e envolver-me até
tentado foste e sofreste provação. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão, e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te negue todos, eu te sigo até o fim. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Eu te sigo até o fim. Seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Eu te sigo até o fim. E se for tua vontade que eu transponha o Rio Jordão, tu também o atravessaste, seguirei com prontidão, seguirei com prontidão, seguirei com prontidão. IAG, juntos avançaremos.